uma criança que eu sempre gostei de ler, sabe? Minha mãe, ela contava muitas histórias e ela lia bastante. Uma colega minha me contou uma tragédia da vida dela, eu estou dando risada. Eu falei assim, nossa, então o que era tragédia hoje está curada, né? Quando a gente ri da desgraça, a gente é porque está tudo certo. Ele está experimentando, ele está folheando e está experimentando, sentindo. Deixe. Entre uma xícara e outra, todo mundo tem uma história para contar. Eu me chamo Cauana. Meu nome é Roberta. Você se lembra de algum livro que te tocou? Algum momento em que as páginas te emocionaram? Alguma obra que ainda faz morada em você? A leitura nos mostra que existe um lugar além desse em que estamos com os pés no chão. Com os livros aprendemos, sentimos, viajamos, abrimos nossas portas para que as palavras nos atravessem e nos transformem. E é justamente com esse olhar apaixonado pela arte e pela literatura que a Lucélia, 19 anos, está à frente do bando da leitura. O que começou em seu quintal a pedido de duas meninas conquistou o selo de reconhecimento do Ministério da Cultura e hoje é um espaço vivo para um bando de gente que gosta de ler e compartilhar. Entre uma xícara e outra, ela está aqui para abrir as páginas do livro da própria vida e nos lembrar que há poesia no encontro. Seja bem-vinda, Lucélia. Nossa, muito bom, muito obrigada. Seja Um bem-vinda, convite Lucélia. desses. A gente está muito feliz, né, de você ter aceitado esse convite e da gente falar sobre esse assunto, né, que a gente gosta muito de leitura, livros, projeto social, que é essa temporada do podcast, né? Cada episódio a gente está trazendo alguém que tem um projeto social. Então, muito obrigada por ter aceitado, estamos muito felizes. E quero que você comece contando um pouquinho sobre você, sobre o Bando da Leitura, o que despertou. Olha, eu sempre fui uma criança que eu sempre gostei de ler, sabe? Minha mãe, ela contava muitas histórias e ela lia bastante. Ela lia... Teve um livro assim que eu descobri na minha casa, que era a história do Lampião e Maria Bonita. E a mãe não deixava a gente ler esse livro, porque ela achava que era um livro adulto, e com certeza. Mas eu, por isso também, por aquelas do proibido, né? Eu sempre procurava. Só que era um livro assim, como ele é um livro já bem lido, e aquelas edições antigas que elas desgrudava a folha. Então eu estava lendo a página 45, depois eu ia para 200 e pouco, depois eu voltava, então eu não entendia direito a história. Mas assim, essa história eu li muitas vezes, escondida, né? E a minha mãe era uma pessoa também que gostava muito de contar histórias. Então eu lembro muito da mãe sentada na frente do fogão de lenha, fazendo tricô, e ela olhando para o tricô ou para o crochê e contando histórias. E a gente ali ouvindo no lugar quente da casa, né? Porque as histórias elas começaram nos lugares quentes, que era na fogueira, numa roda de lá fora, né? Sempre foi assim, né? Então agora hoje em dia não tem mais os lugares quentes da casa. Mas assim, essa lembrança de infância, ela permanece para sempre. E aí os livros, cadê os livros? Os outros livros. Então minha infância foi de livros emprestados. A escola que eu estudava não tinha livros também, né? Era um livro didático. O livro didático eu lia e relia muitas vezes. E aí depois vieram os livros emprestados dos colegas. Então eu lembro que eu não li muita qualidade na infância e na adolescência. No metade da adolescência já comecei a ler mais qualidade. O que eu lia? Era bolsa livro, livro de faroeste, coisas que eu não gosto, mas eu lia porque não tinha outro livro para ler. Então eu sempre fui apaixonada por livro. Minha mãe sempre incentivou muita gente a ler. Então ela lia o nosso livro didático também. E ela lia revistas. A minha mãe conhecia o outro mundo por meio de revistas, porque ela morava num lugar muito longe da cidade, ela morava bem no interior do interior do interior. Então, poucos recursos, inclusive de ir até a cidade, de ir até a vila, né? Então, o meu tio, ele foi servir o exército naquela época, e ele trazia a revista para minha mãe, que eram umas revistas antigas.
revista Manchete, revista Cruzeiro, que hoje tem indo nos sebos, né, pra gente comprar. E aí a minha mãe lia ali. Quando eu lembro, assim, a minha mãe contando da Raquel de Queiroz, do Ziraldo, que ela lia nos livros. Foi para minha mãe que me apresentou esses personagens, esses autores, assim, sabe? E como a família, né? Quando os adultos ao nosso Sim. redor leem, Uhum. isso faz muita diferença para o desenvolvimento da criança, para o imaginário, para que aquilo seja um estímulo dentro da casa Sim. também, né? É. E essa questão da leitura acompanhou a sua trajetória profissional também, Com né, certeza. Lucélia? Tanto muito pessoal também, né? Pessoal. Porque aí eu comecei a mãe eu levava a gente no sebo, comprar livro. Mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa na minha vida, que a minha mãe me trouxe para estudar aqui, né? Eu morava lá no Parque Estadual de Vila Velha. Minha mãe me trouxe para estudar aqui na cidade e me ensinou o caminho da biblioteca pública. Esse é paraíso. O lugar que eu sabia, eu ia da escola e daí da biblioteca que era na Vila Hilda. E lá eu lia, passava tarde lendo, e eu emprestava livros, e na outra semana eu já vinha devolver o livro, e aí ali ampliou meu nível de leitura, assim, muito grande. E aí a escola também pedia, né, quando eu vim estudar, fiz magistério aqui no Sagrada Família, a escola também pedia, né, cobrava a leitura dos livros. Nossa, ela pedia assim, leia a Gabriela, do Jorge Amado. Eu já lia 3, 4, 5. Estava na roda lá, eu lia, assim, sabe? Eu já sabia a história. Eu passava a noite lendo. A desvantagem é que na minha casa não tinha luz. Pois então. Aí eu tinha que ler com vela, e aí eu lia. A minha mãe falava para eu dormir, porque tinha que levantar cedo no outro dia. Ou a vela também, que não era muito barata, né? Aí fazia lampião e tudo. Aí eu lia, amanhecia lendo às vezes. E a despedida do livro, que era a despedida do livro, né? Que era fechar aquele livro. Gente, é demais, era muito choro. Eu ficava com saudade dos personagens. Aí até eu iniciava um outro relacionamento com outro livro, né? Que era isso. Aí, graças a Deus, eu me formei no magistério e logo comecei a ler, a comprar, ganhei um dinheirinho e comprar os meus livros e as minhas velas também. E depois viemos para a cidade, né? E tudo, foi tudo lindo, assim, né? Hoje eu agradeço demais a cada. Não é romântico isso, não é bonito, é triste, né? De certa forma. Você ter que não ter luz na tua casa, mas não é porque a minha mãe não tinha dinheiro para pôr luz, é porque precisava de postes. Agora eu vejo o quanto que era esse olhar que eu tenho agora, que é o olhar que precisava das políticas instalarem postes até a minha casa. Vindo aqui da cidade, né? Lá é uma zona rural que eu morava, no Parque Estadual de Vila Velha. Agora não, graças a Deus, tem tudo lá, tudo precisa. Mas naquele tempo não tinha. Então precisava do que o governo colocasse, naquela época, o poste certo para instalar a luz na minha casa. E isso não teve. Aí nós viemos, não por isso, mas a minha mãe e meu pai quiseram vir morar aqui na cidade, né? Aí viemos. E aí, nossa, aí eu fui fazer teatro, fui me encontrar conhecer outras pessoas, participar, frequentar mais espaços culturais, né? Ter mais contato com os livros. Com os livros, principalmente também, né? Comprei muitos livros. Mas, assim, o primeiro encontro, meu contato com a arte também foi com uma professora, a dona Roseli, e ela tocava sanfona para as crianças. Eu lembro, minha sala dela era 2 salinhas de madeira, onde eu fui dar aula mais tarde. E aí, na frente, ela tocava. Eu ia lá ver a professora Roseli tocar sanfona. É claro que ela era criticada, né? Eu pensei, anos 70. E a minha mãe também levou a gente para Dona Roseli, fez um espetáculo de teatro com os alunos, claro, com um disco, e os 2 alunos dramatizaram a história. A minha mãe levou a gente para assistir isso, para a mãe tinha esse olhar, né, de ampliar nosso mundo por meio da arte. Então isso foi assim, isso é muito significativo, é a minha memória afetiva da infância, né? E aí quando os livros me ajudaram a dar as respostas, porque quando você lê, né, você já sabe a resposta. Então quando acontece, eu li um romanção lá,
aconteceu uma tristeza, uma tragédia, daquele romance da história. Aí eu já sabia o que ia acontecer. Se eu fosse vivenciar, se eu fosse ver, olhar para a vida real, eu já, é assim. Isso Então, traz uma por meio da visão. literatura, você conhece melhor o mundo e quem te rodeia. Porque a vida é isso, né? E passa a dar nome, né? Porque a Exatamente. literatura, ela amplia o nosso vocabulário. Com E à certeza. medida que a gente vai acessando as palavras, a gente sai do escuro. Sai do escuro, certíssima. É bem isso. E é muito legal essa história de infância, né? De quanto é transformado a vida, né? Quando você tem esse exemplo, você teve essa influência, né? Até estava conversando com a Rô um pouquinho antes, eu falei assim, eu não tive esse incentivo, né? Os meus pais não tinham o costume de ler, eu não tinha... Eu lembro que eu tinha até uma biblioteca na esquina de casa, mas acabava que eu não... Ali, assim, aqueles livros que era obrigatório ler, né? Aqui na escola, tudo. E eu descobri o mundo da leitura depois de adulta, né? E através de uma pessoa também. Eu lembro que eu tinha uma amiga que a gente conversava muito, ela era incrível, de interessante, assim, sabe? A gente tinha conversas mais profundas. Eu falava, nossa, como ela... Eu lembro que eu fui na casa dela e ela tinha uma estante, assim, cheia de livros. E eu falei assim, vou começar a ler. E no começo, você é adulta, é muito difícil, né? Você vai pegando, até você criar esse hábito, mas o quanto amplia a visão do mundo, o quanto amplia o repertório. E eu penso assim, nossa, os livros me fizeram tão bem depois de adulta, né? Quando eu descobri, foi mais ou menos ali na pandemia. Eu imagino para uma criança, né? Então, quando uma criança tem esse incentivo, quando começa a ler já, né? Desde criança, e o quanto aumenta o repertório, o pensamento crítico, as possibilidades dessa criança na vida adulta, né? Na vida dela toda. A forma que ela vê o mundo, né? E esse é um pouco do seu papel, né? Foi a minha amiga, né, que despertou isso em mim. Até eu e a Rô, a gente já teve um clube de livro também, né, Rô? A gente a gente se encontrava, assim, nosso clubinho, né? Era eu, a Rô e entrou mais duas depois, né? A gente se encontrava toda semana, almoçava e conversava sobre um livro. Que foi muito legal também, né? Acrescentou muita coisa. Então, foi através de pessoas que incentivaram, né? São os mediadores, né? Exatamente. E você tem esse papel, né, com o Bando da Leitura. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que despertou você, de você falar assim, né, eu vou incentivar as crianças, eu vou... Como que, né, nasceu isso? Douglas, não é assim, eu estou cumprindo uma missão, né? Então, muita gente, você está cumprindo uma missão. Pode até ser, pode considerar, mas assim, eu poderia não estar, né? Eu me aposentei, né? Eu trabalhei 27 anos como professora na rede municipal, eu me formei em pedagogia, eu sou especialista em contação de história também, 3 pós-graduação, e eu podia ficar nessa, né? Mas quiseram 2 meninas, né? Porque quando eu fui dar aula, né, nas escolas, na primeira escola, que é a mesma escola que eu estudei, lá no Parque Estadual de Vila Velha, eu tenho uma lembrança maravilhosa dessas crianças. Eu sentava na mesa para contar história para eles, ou lá no pátio, ou ali fora. Fazia como a dona Roseli, né? Fazia. E depois eu vim para cá. Em todas as escolas que eu fui trabalhar, eu sempre trabalhava bastante com a leitura. Eu preferia 1000 vezes ler para a criançada do que passar uma conta, uma operação, uma aula de matemática, por exemplo. Mas eu sempre gostei disso. E aí, quando eu fui nas escolas, teve uma escola que eu fui, que é a Escola Raul Pinheiro Machado, que logo após o nascimento do meu primeiro filho, que a diretora recebeu uma proposta do MEC, do Ministério da Educação, de montar uma sala de leitura, que era salas de leitura, o nome do projeto, que as escolas teriam que ter salas de leitura. E aí ela me convidou, imagina, porque ela fez essa, né, comigo. E aí ela me convidou, montamos a sala de leitura, uma sala de leitura diferente, que não é aquela coisa do silêncio, não é aquela coisa que ninguém pode falar, que tem aquela mulher que só cuida do livro, né, do objeto livro. Não, uma dinâmica, a gente fazia muitas atividades no pátio, escrevi vários artigos sobre isso, e depois fui trabalhar com as bibliotecas, as salas de leitura da escola.
a gente chama de biblioteca, mas assim, é melhor não, porque biblioteca tem que ser catalogado de acordo com as normas, né? E as salas de leitura não têm essa necessidade. Cada um faz do jeito melhor, que o importante é que o livro esteja acessível à criança. E aí eu fiz muito esse trabalho, fui trabalhando numa escola perto da minha casa, e ali também eu trabalhava com a sala de leitura, e eu lia lá fora com as crianças, e a roda de leitura. Eles liam em voz alta, sempre a leitura. Mas depois de fazer uma dramatização, um desenho, né, tal. E aí, quando eu saí da escola, em 2006, nas férias, 2007 eu não apareci na escola, as crianças sentiram minha falta, especificamente 2 meninas, né, a Bruna e a Ana Paula, e elas foram até minha casa para perguntar se elas podiam ler, entrar para ler. Aí marcamos a data, né, 14 de março, que é por acaso o dia da poesia, e elas foram, fizemos uma tarde de homenagem a Castro Alves, fizemos um bolo cênico, fizemos muitos enfeites, assim, e lemos poesias. E elas perguntaram se na próxima elas vinham. E na próxima elas vieram. Aí trouxeram mais crianças. E daí elas fizeram convites na sala de aula, entregaram, vieram. Aí a Bianca falou para a gente fazer um clube, dar um nome para o nosso clube. E cada uma deu um nome, e a Bianca escreveu o Bando da Leitura, que ela falou que era um bando que vinha a pé, né, as crianças, era um bando de criança a ler. E aí aquele bando começou a aumentar, que tinha dias que tinha 30 e poucas crianças espontaneamente lá. Não era escola, não era ponto, não ganhava nota, nada. Aí a gente fazia um lanchinho no final e elas liam, elas faziam. Elas sabem que tinha um mercado lá perto da minha casa que tem sacolas, né? Então elas faziam os figurinos todos de sacola. Blusa, sacola, espada de sacola, sapato de sacola. E elas criaram ali, tem muitas fotos, nós temos um blog assim que tem muitos vídeos, assim, sabe? E as coisas foram se fortalecendo. Aí um amigo nosso perguntou se podia fazer uma marca. Nossa, eu falei, nossa, marca, né? Puxa vida, uma marca para o bando. E ele, o sádico, ele chargista, ele fez a marca. E aí começamos Aí no outro ano veio uma proposta do governo federal de de pontuar, de premiar esses espaços alternativos de leitura. Porque assim como o meu, né, que é na minha casa, né, na minha varanda, dentro da minha casa, tinha em outros lugares também. E ganhamos em 9º lugar e ganhamos 600 livros, puff, estante, tapete, computador, impressora. Aí lá dentro da minha própria casa, na minha sala. Fui atrás para conseguir uma sala. E conseguimos, por meio do Rotary Alagados, que eu devo muito, né, a eles, e fizemos uma sala de leitura bonita lá no quintal da minha casa, com banheiro, e mais tarde, por nosso ponto, fizemos um ateliê, e aí nasceu grama, a laranjeira cresceu, fizemos uma varanda, para o nosso uso, mas também, assim, lá em casa, assim, tem um evento que é um teatro, uma peça de teatro, a gente tira tudo da varanda, coloca 40 cadeiras que nós ganhamos já também do Grupo Positivo, e montamos um espetáculo lá. Tem luz, tem tudo que merece, sabe? Então, a gente pode levar teatro, pode levar dança, já teve dança flamenca, já teve apresentação de capoeira, sempre tem atividades, né? E agora, com 19 anos, a Bianca, infelizmente, a Bianca faleceu. Eu digo que nós temos 3 estrelinhas lá que nos cuidam já. Tem a Ana Paula, é arquiteta, ela esteve lá também. Tem várias dentistas, várias pessoas que eu não perdi o contato. Então, é assim, muito louvável isso, assim, delas, né, das crianças terem aproveitado esse momento e feito com que eu continuasse esse meu legado de infância, né, de poucos livros. E se eu não tive livros, agora eu tenho mais de 3 mil. Que Nossa, um legal, acervo mais de grande. 3 mil. E eu tenho várias pessoas que ficam lá, que tem o Bando Mulheres, né, que agora tem há 3 anos. Na pandemia, iniciamos o Bando Mulheres, com a leitura do livro da Corina Portugal, uma radionovela que eu escrevi também.
e lemos daí depois viemos com a Dona Clarissa, livro Mulheres que Correm com os Lobos, lemos quase todos os contos, Ai, que e legal. estamos no 5 anos esse ano do Bando Mulheres, As mulheres. encontro por mês. E o Bando Saudade, que são as senhorinhas, mais 60, mais 70, né? Que elas vão lá pra gente contar causa, contar história, fazer alguns trabalhos também, e falar da vida, elas adoram conversar, fazer um lanche farto também. Então tem o bando da leitura, que é o bando toda sexta-feira, né? E quando eu não posso, quando eu me ausento, tem sim a Kate que está sempre Que guia. me cuidando lá, cuidando da criançada e tal. Nosso podcast existe com a parceria da DAF Caminhões, uma empresa que tem feito história pelas estradas do Brasil e do mundo. A Spazem Porunã também está aqui conosco, um lugar para viver uma pausa e colecionar memórias bem pertinho da natureza. Lá você encontra Feito a Mim, com produtos sustentáveis e artesanais em São Luís do Porunã. Casa Frutifique, que faz as trufinhas deliciosas que vocês veem no podcast e é um verdadeiro refúgio na cidade. Seja para almoçar ou tomar um café, sua presença sempre será bem-vinda. Nessa temporada, a Fruti vai presentear os ouvintes, então assista até o fim para não perder essa novidade. A Tempo Padaria Artesanal oferece pães de fermentação natural e outras delícias. Tudo feito sem pressa e com muito afeto. Rosa Rosé, que entrega estilo e conforto e tem nos vestido a partir do olhar da consultora Day Martins. E aqui no Equalab, nesse cenário lindo onde estamos gravando o nosso podcast, e você também pode gravar o seu. Tudo aqui é feito com muito carinho para você, então prepara a sua xícara aí do outro lado e venha de coração aberto. E é um espaço muito diferente, né? Porque a biblioteca que a gente tem no imaginário é a biblioteca impecável, que os livros não são acessíveis. Né? Eu lembro muito das bibliotecas da escola, assim, como eram lugares, por um lado, muito respeitados, bonitos, mas que a gente não sentia esse convite para troca, porque tinha essa rigidez, esse silêncio. E quando você fala do seu espaço, tem essa atmosfera de casa, na verdade. É de casa. Essa atmosfera em que aqui, como um bando, né? Bando é isso, né? A gente falar a mesma língua. Fala. A gente poder se encontrar, porque a função do livro, em especial quando ele é compartilhado, é um encontro, né? É você olhar para a página e perceber que a mesma história diz coisas completamente diferentes para cada pessoa. E eu queria entender, até te ouvindo, né? Porque o bando começou com você, com as crianças, tem grupos de mulheres, tem o grupo da saudade, né? O bando da saudade. Que diferenças que você nota entre os leitores nessas etapas da vida diferentes, né? Porque tem até algumas pesquisas, recentes até, que vão dizer que as crianças de 5 a 10, 12 anos, elas gostam, é a faixa etária que mais gosta de ler. Mas acontece alguma coisa ali no meio do caminho que a gente deixa de gostar, porque passa a ser uma obrigação, né? Muitas vezes é nessa vida adulta que outras coisas vão chegando. Hoje a gente passa muito mais tempo na rede social, na internet, do que com o livro na mão. Isso também foi mudando a nossa dinâmica. Como que você vê essas diferenças? O bando tem 19 anos, nesse intervalo a gente também tem a ascensão da rede social, até as crianças com o celular na mão. Esses leitores vão mudando no seu olhar, assim? Olha, é incrível. Quando eu vou para as escolas, os espaços culturais, quando eu vou para contar histórias, né, porque eu tenho essa carreira de contadora de histórias, e quando eu vou contar, e eu tenho um grupo também de contadoras de história da UAT, da Universidade Aberta para a Terceira Idade, um projeto da UEPG, eu saio também contar história com elas. Então, é lindo de como as crianças gostam de histórias. Como elas amam ouvir histórias. A gente chega, elas já estão sabendo que vão ouvir histórias, e como elas participam. Agora, na biblioteca pública, no final, senti uma conversa com as crianças, de como o vocabulário deles é maravilhoso, como eles captam, como eles trazem outras inferências sobre a história. Eles acabam me dizendo assim, coisas que eu não tinha pensado sobre aquela história. Como a história mexe com as crianças. Paralelo a isso, tem
que está no modo avião agora, o celular. Então, assim, o que acontecia? No começo do bando, era uma procissão, eles falavam. Era a rua inteira, até as vizinhas falavam que é bonito de ver a criançada indo lá espontaneamente. Depois da pandemia, teve assim também já a criançada, quem não tinha o hábito, teve o hábito de assistir muito as aulas pela internet, né? As aulas pela rede social, a informação. E teve mais o contato com o celular. Então, nós fizemos o bando antes da pandemia e depois da pandemia. Tanto é que nós fizemos a abertura do bando em 2020 e não teve, na outra semana já não teve mais, né? Foi assim, muito ligeiro, porque voltamos só em 2022. Mas tivemos o bando online também, tivemos o bando online. E aí, o que eu vejo agora? Eu vejo agora que se não fosse tão... o celular fosse menos usado na casa pelas famílias, parece que não está substituindo o livro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, assim, se os pais tivessem assim, eles aumentassem o gosto pela história, por ouvir histórias, e não dessem tanto a abertura com o celular, seria melhor. Porque lá em casa diminuiu o número de crianças, depois da pandemia, diminuiu bastante o número de crianças, para ir na sexta-feira, como né, que é na sexta. Então, às vezes vai 10 crianças, imagina daquelas 30, vai 10 crianças, vai 5, às vezes a mãe vai e fica, que é muito bom. Ela diz, esse menino aqui não sai do celular, vamos tentar tirar. Agora eu penso, eu não acredito nesse de tirar da tela, porque eles não nascem com tela. Eu só vou te tirar alguma coisa que eu te ofereci, né? Eu não posso tirar a tua pulseira, porque eu te ofereci a pulseira, né? Então não existe esse termo tirar, é meio complicado. Então, assim, mas leve lá. E as mães falam, aqui eles ficam 2 horas sem tela, como se fosse assim, uma coisa mais incrível do mundo. E eles se envolvem tanto que eles não querem ir embora. Até que eles esquecem que tem o joguinho, eles esquecem que tem... Então, seria mais frequente se os pais pudessem levar com mais frequência, né? De 7 anos em diante, as crianças podem ficar lá. Mas menos, aí eu prefiro que o pai ou a mãe fiquem, ou o responsável, né? Para que acompanhem. E também porque essa criança, às vezes, precisa de alguma coisa. Criança pequena, por exemplo, 2 anos, não tem condições de ficar. Mas os pais levam também, para já começar a sentir o livro, né? Sentir o folhear, o livro. Nós temos um espaço só para criancinha bem pequena, que tem aqueles livros que você solta, se joga para fora, né? Que é muito legal. Então, isso que eu respondendo a tua pergunta. A diferença é essa. O número de crianças diminuiu espontaneamente, né? Depois tem que sempre fazer uma campanha no início do ano com as escolas. Só que o que começou? O número de escolas que agendam para levar suas crianças lá em casa. Então, nós recebemos muitas vezes, acho que até 7 vezes durante o ano, já foi assim, de escola que tem, às vezes tem seu próprio transporte, né? Tem ônibus, tem escola que tem ônibus, tem escola que tem van, e ela ou aluga e leva a criançada para passar uma tarde, leva a sala inteira, né? 30 crianças, 35 crianças. Já teve, a semana passada, teve um grupo aqui que as mães fizeram uma vaquinha e elas levaram as crianças em 5 carros. Levaram, deixaram lá, ficaram com 2 professoras, e depois voltaram buscar e levavam, sabe? Então, aí, o receber a turma toda, tá bonito. Já veio de Guarapava, já vieram crianças de Palmeira, teve um ano que veio, o ano inteiro as crianças. Então, cada 2 semanas vinha Pinhão, Castro, já vieram muitas vezes, arredores de Castro também. Então, é isso que eu tenho a impressão, assim, que aos poucos vai sendo, assim, a criançada espontânea vai diminuir, porém, as escolas vão tomar a iniciativa de levar os seus alunos lá, né? E que é importante ter essa iniciativa Sim. também, né? Porque eu também acredito que o livro jamais será substituído, né? Mesmo nesse ambiente de tecnologia, é necessário, né? Eu acredito que é necessário realmente
essa leitura, aumentar esse vocabulário, né? É, A criança conseguir ficar um tempo lendo, né? Não tipo parado ali. ler um Aham. minuto e já vai fazer outra É, atividade, o que as telas têm estimulado muito isso, né? a tela não é, a tela é importante em outras coisas, mas ela, os desenhos, né, os joguinhos já são feitos para isso, para estimular o cérebro. E às vezes o cérebro não está preparado ainda, né? A pesquisa, está tendo muitas pesquisas, inclusive pesquisas agora da importância de escrever à mão, né? É. A escrita criativa está sendo, já tem vários cursos que oferecidos até aqui na cidade. Lá no Bando a gente escreve, eu gosto de escrever. Minhas agendas são todas escritas, assim. E lá no Bando a gente escreve, as crianças desenham, né? Depois que termina a contação de história, eles leem a leitura, eles vão lá fora e no ateliê eles desenham bastante também, escrevem sobre então não é uma escrita imposta, nada é imposto, porque lá não é escola, né? Então deixa bem claro para os pais que não é uma escola, não é um contraturno, né? Que já teve sim várias procuras, né? Teve mãe que queria deixar todo dia lá em casa, não dá, né? Não posso entender. Não é esse o propósito. Se você quiser, você tinha montado uma escola, né? Então é mais assim, leitura mesmo. A leitura, o livro, a leitura e a contação de história. E o ateliê, onde eles criam, eles desenham, eles pintam, eles têm outro material para pintar, agora vai ter argila, eles têm papelão, eles pintam no papelão também, e depois a gente pendura lá os trabalhos deles, assim, sabe? O ambiente todo para estimular isso, para né? estimular a leitura, para estimular a leitura. E o gosto pela leitura. Sim. Né? E como funciona, assim, no caso, você falou ali que tem algumas crianças que são pequenininhas, que vão lá com os pais, né? Muito legal isso também, Sim. né? Desde bebê, né? E criancinha já crescer. Às vezes, muitas vezes não tem condições de ter os livros em casa também, né? Pode levar Leva lá em casa, até lá tem. um local. Como que funciona, né? Precisa o contato, uma inscrição, né? Eu acho que para o pessoal também que está nos ouvindo, né? Para ter esse estímulo, ou até às vezes só que sabe, né, das crianças que precisam, mulheres, idosos também, né, dos Ele não grupos. precisa. Ele não é um projeto assistencialista. É um projeto cultural, talvez social-cultural, né? Porque não precisa, a gente não atende só por exemplo, um tipo de criança. É todas as crianças. Não importa a faixa etária, não importa o poder aquisitivo. Tem escolas particulares, assim, inclusive, bastante escola particular que agenda comigo e vai lá. Sabe? Porque as crianças, muitas crianças do departamento, principalmente, eles gostam, nossa, eles amam, né? Tem uma casinha de boneca de dois, é um sobradinho de boneca, então ele sobe lá, é muito gostoso para isso tudo. Mas é assim, primeiro liga, né? Marca comigo para ver se eu estou em casa, porque assim, temos outras atividades fora também, né? E aí vai lá, toda criança, de ônibus, de a pé, como vai, ela pode levar um livro para casa, sem necessidade de inscrição, nada. Então, nós temos um espaço, assim, que dentro da sala de leitura, é uma árvore cênica, e o tronco são as prateleiras, são prateleirinhas, onde eu coloco os livros ali, e no chão também tem os cestos de livros, aqueles livros que as imagens se soltam para fora, é de livro de pouca palavra, pouca escrita, né? Pouco texto, mas mais para livro visual mesmo. Então tem esse tipo de livro, muitas vezes os pais também podem sentar. Nós não temos cadeira na sala de leitura. Nós temos 2 cadeiras, uma cadeira para o computador e outra para precisar. E um banco, no mais almofada. Então eles sentam nas almofadas. Para ler deitado também, né? Estudar as histórias e tal. Então, lá é só chegar, não tem preço, nada. Quando em caso de escolas que agendam, aí a gente tem uma troca. Ou ela leva o lanche, né, da criança, e também não é cada um com a sua lancheirinha, porque bando come junto, né? Então não tem esse negócio. Se tiver lancheirinha, aí eles colocam uma toalha no meio e colocam as lancheirinhas ali para todo mundo comer. Então, se tiver é assim, né? Para a gente acostumar a partilha. E aí, e também tem assim, se quiser me ajudar, dar uma ajuda de custo, né? Em espécie, né? Um Pix, também pode me ajudar assim nesse sentido. Mas no mais, assim, só não precisa. Então tem muitas escolas que estão indo lá e é bem à vontade, assim, sabe? E o grupo de mulheres, de idosos, o que você observa nesses leitores? Como que eles chegam até você? O grupo de mulheres, assim,
foi as mulheres ali do bando mesmo, que as mães, né, que vinham. Por que era pra gente fazer um encontro só nosso? Aí o que eu observo é que elas sempre estão. Cadê? Vamos marcar o próximo. Agora a gente está para marcar o próximo. Como elas têm. Todas as mulheres são atarefadas, né? Elas são umas professoras, outras trabalham em outros ramos, então elas têm a gente que sempre conciliar. E daí a gente pergunta no grupo lá, qual o dia melhor, né? Então, talvez agora no final do mês tenha, e depois logo no metade do mês que vem. O março não teve ainda. Então, elas pelo entusiasmo, e elas também, os relatos também das mudanças, porque as leituras que a gente faz lá são leituras cheias de metáforas, né? Os contos terapêuticos, e a gente reflete bastante sobre o que eu conto mexeu com elas, e sempre tem os relatos sobre o que aquele conto quis dizer, em que momento o conto. Então, para ter uma ideia, nós tivemos um tema, sempre tem o tema. O tema foi assim. Uma colega minha me contou uma tragédia da vida dela, ela contou dando risada. Ela contou uma tristeza que aconteceu na vida dela. Mas ela contou dando muita risada. Eu falei assim, nossa, então o que era tragédia hoje está curada, né? Quando a gente ri da desgraça, a gente é porque está tudo certo. Eu criei lá as tragicômicas. Seria trágico se não fosse cômico. Para elas contarem com leveza uma história que já sofreram por isso. E foi tão engraçado, foi muito, muito alegre, uma das 8 mais assim, engraçadas que já teve, né? Porque daí todo mundo contou de um fato de relacionamento, ou de vida, uma coisa da vida delas, de adolescente, ou de fase adulta já, né? Que elas deram risada, assim. Então, a gente pensa que aquele dia, pensa que eu chorei por causa disso, né? Então, essa é uma cura. E eu compartilhar, e uma ouvir a outra, não sabia que a dor da outra também é a dor dela, né? Então, é muito isso, muito fortalecer-se, né? A gente, o lema é Bando Mulheres, onde elas se encontram. É duplo sentido. Elas se encontram e se encontram também, né? Fizemos de poesia, fizemos lemos o Patinho Feio também, que é aquele tempo que a gente não sabe quem que é a gente, né? Agora vai ter outra também. Agora vou ler A Galinha Águia, o próximo. É muito, muito bonito isso. Para mim também é bom, né? Eu acho que quando você está na sua dor, né? Quando você sofre aquilo lá é muito grande. Mas quando compartilha, né? Você fala, nossa, ela tem uma coisa às vezes que é igual ou é pior, e acaba aquilo que trazer um pouco de humor e de leveza para isso, talvez traz até essa cura mesmo, né? Do que você, então essa partilha também deve ser incrível, assim, né? Deve ser gratificante também de passar por isso ali, né? E os livros, eles também, acho que se você lê o mesmo livro, em momentos diferentes da sua vida, você vai pegar a história de uma forma diferente também, né? Então ele também traz isso, né? Sim, os contos de fada, né? Os contos de fada tem muita, não é a Disney, não é coisa da Disney. Os contos de fada aconteceram na época do Renascimento, né? Que eram contos que os camponeses contavam entre eles ali, eram contos adultos, e depois eles começaram e eram contos sobre a vida, né? Sobre a jornada. Então, quando a princesa encontra o príncipe, ela está encontrando-se, ela está encontrando a si mesmo, né? Nos contos de fada, a floresta é o conhecimento. Mas todo conto tem uma floresta que o personagem tem que atravessar. E a nossa adolescência é uma floresta, né? Porque a gente está saindo de cá, a gente não sabe para onde que a gente está indo. O que vai encontrar? O que vai encontrar? Lobo, né? Então, aí a gente faz muita reflexão sobre isso. Nós temos agora, esse ano, inauguramos a nossa taça, para nós brindarmos. Então, quando fizemos agora 5 anos, né? Nós fizemos um brinde, assim, com a taça escrito Bando Mulheres. Ai, que legal. Então, isso aí, esse pertencimento, né? Sim, essa coisinha tão simples, tão do dia a dia, e que faz com que a gente, né, principalmente nós mulheres, nos alegremos, né, assim.
Sim, E muito isso é legal. uma prova do quanto a leitura é para todo mundo, porque o Aham. livro ele passa a ser o meio, né? É o A meio. história é o Uhum. meio. É. Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de Uhum. ler, eu não consigo ler. Uhum. Mas na verdade talvez ela não tenha encontrado o seu bando, né? Não tenha Pois é. encontrado o seu livro. Uhum. Porque a leitura ela é sobre você aprender a se fazer perguntas. É. Quando você olha e fala, nossa, o que é essa história? Por que me incomodou tanto? Que Uhum. emoção é essa que o personagem está sentindo e que eu tô com saudade? É. Né? Que eu também queria sentir. Quantos sonhos, É. inclusive, né, a gente constrói ao longo da vida por histórias que a gente vai ouvindo repetidamente. Uhum. Então, acho que esse é para mim, assim, conhecer o seu projeto, ver o quanto isso pode trazer vida para as pessoas, é muito inspirador, porque os livros, eles têm esse potencial, né? Só que a gente, às vezes, por vários motivos na vida, coloca os livros como algo muito Uhum. distante ou até intelectualizado, É. assim, né? Não é para mim, Uhum. ou é para quem tem tempo. Uhum. E o que você está colocando aqui é que é para todo mundo, na É tudo. verdade, né? Uhum. É para todo mundo, é É. um caminho. E a qualquer tempo, né? Tem Sim. até o bando da saudade. Aham. A É. qualquer tempo a gente pode dar espaço para experimentar, É. né? Ao menos se dá o direito de falar, poxa, deixa eu ver o que tem aqui para eu Uhum. aprender e atravessar a minha floresta, É. né? Porque Sim. o tempo todo a gente Uhum. está Tá encontrando atravessando, florestas. né? E Aham. atravessar a floresta É. sozinho é muito Uhum. mais difícil. O livro às vezes é uma companhia, Ajuda. É uma né? companhia. O livro é uma ótima companhia. Teve uma senhora lá que vai e ela lê, ela leva livro espírita. Ela leva muito. Eu sempre tenho, quando eu já deixo no mesmo lugar, né? Porque ela também não tem a ordem. Sabe aquelas lojas de liquidação que você tem? Que você primeiro tem que ver tudo para depois achar aquilo que você vai experimentar, pensar. Eu sempre comparo isso, né? Você vai numa loja. Quando a gente vai numa loja, é ruim quando a pessoa fica, a moça fica assim, pois não, vai levar esse. Assim. A gente não Uhum. gosta muito, né? A gente Não, quer circular, né? E aí, aí você olha, você vê uma roupa, você se imagina com ela, né? E pensa, ai, será que vai ficar bom? Aí eu, não, mas eu não vou levar hoje. Mas depois você vai para casa e fica pensando naquela roupa, aí aquela roupa fica ali, né? Ou um sapato, no meu caso eu gosto muito de sapato. Aí vai pensando, 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 daí você vai lá e compra. Perfeito, né? O livro é a mesma coisa. Se você deixa lá disponível para a criança, não lá um grudadinho, enfileirado ali, né? Livro de metro, né? Fica um grudadinho com o outro. Aí você deixa assim, um tanto ali, numa estante aqui, outro ali na outro num puff. E aí a criança sente que o livro está ao alcance dela. E aí ela vai procurar, ela vai ver, ela vai pegar outra coisa, folhear. Muitos já ouvi, eu faço muita formação com professores. Eles só ficam folheando, mas que bom. O dono de uma loja adora quando o freguês vem e fica pegando, porque tem certeza que um dia ou outro, o dono que é esperto, né? Vai levar aquela mercadoria. Então, nós também temos que. Ele está experimentando. Ele está folheando e está experimentando, sentindo. Deixe. E aí, a criança vem e pega aquele livro, ou pega outro, ou no outro dia ele vem e pega aquele. É incrível que às vezes o livro vem no momento certo, eu digo, né? Você fala Exatamente. assim, nossa, tô precisando ler esse livro, parece que é um sinal divino aquele livro, né? Igual aquele sapatinho que Conversando. eu vi lá, né? Aham. Então, essa liberdade que o leitor deve ter, é o direito de escolher o livro. Se uma pessoa não tem o direito de escolher, mas dá esse direito, precisa oferecer o livro, né? Não é tirar o livro, é oferecer. Por que não oferece livro feito de celular? É ficar menos fácil de tirar. Então, uma história curta que eu vou contar para vocês, que aconteceu na sala de leitura, sobre livro. Estava eu lá com bastante crianças, toda assim sentada na almofada, deitado. Não importa, não precisa estar sentadinho feito né? Pode ficar espichado. A gente, quando assiste um filme, não fica lá, né, deitado no sofá? Por que tem que estar sentado? Aí a criança estava ali dispostos ali na almofada e eu li um livro chamado Colcha de Retalho. É a história de uma avó que faz colchas de retalho. Assim como minha avó fazia, não sei se alguma avó de vocês fazia uma colcha com os retalhos que tinha. Assim. E aí ela começou, ela pegava o retalho ela era costureira, né? A minha mãe também era, e pegava o pedacinho
do vestido da não sei quem, e ela juntava ali, e a avó fazia isso, do parente, né? Daí ele, avó, esse aqui é do pai, do aniversário do pai, e a avó conversando com o menino e fazendo a colcha. E aí o menino vai para casa, ele mora na cidade, e fica com saudade da avó. Fala pra mãe, eu tô com saudade da avó. Daí a mãe fala, tá com saudade, filho? E ele fala, mãe, o que é a saudade? Daí a mãe fala, saudade é ficar com vontade de ver alguém. E aí, quando ele vem da escola, a mãe diz, tem um pacote no teu quarto. Ele vai lá, é a colcha. E aí, agora eu sei que é saudade. E eu estava contando essa história, assim, lendo o livro, lendo as crianças. Eles estavam num silêncio, os passarinhos, a gente podia ouvir os passarinhos lá fora. Aí um menino meio chorando, assim, falou, eu tenho saudade da minha avó. O outro, eu tenho saudade do meu cachorro. Aí começaram a sentar e falar. Aí um menino falou assim, quando que vai acabar o bando? Falou, quando vai acabar o bando? Aí um outro lá falou assim, quando ela morrer. Aí o outro falou, eu vou ser herdeiro. Aí começaram, eu quieta. Eu gosto de ficar quieta escutando. Onde vai parar isso, né? E ele disse, não, mas eu vou querer aqueles livros, eu vou levar esse. Começaram assim, fazendo meu inventário, eu ali presente, né? Olha! E eles ali começaram, eu vou parar. Aí o menino que perguntou, falou, não, ele ficou quieto, não entendia, ele ficava olhando para os colegas e não falava. Ele falou assim, não, eu tô perguntando que horas que o bando vai acabar hoje, porque minha mãe tá lá esperando. A mãe dele pergunta pro professor que horas que vai acabar, se é 4h, 4h10, né? Porque eu tô esperando você aqui na porta, a mãe não quis entrar, talvez com uma vergonha, talvez achasse que não era para ela, né? Tem gente que acha que livro é para criança. E aí, eu falei, 4h10, por favor, vai lá e faz. Aí ele foi, a mãe dele não estava mais lá, né? Cansou de esperar. Então, assim, veja o quanto que o livro, aquela história mexeu com as crianças, com as memórias, com a avó, falou com a criança, né? Gerou novas Gerou histórias novas diante de memórias, uma, né? inclusive, novas histórias. Mas o Calão só queria saber que horas que ia parar ali. E aí eles pensaram, eu acho também que podiam dizer, não, quando ela morrer, acabou o bando. Mas eles queriam levar. Eu fiquei sabendo que esses meninos estavam querendo levar os livros, né? Hoje todos eles são adolescentes, acho que estão na faculdade até. Então é muito bonito, muito lindo essas lembranças, né? Tanto para a gente como para eles, né? Uhum. Sim, momentos. E quantas histórias também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do Bando da Saudade também, né? Que também deve ser uma outra visão, né? Outras histórias, né? Cada uma tem a sua. Ela chega, para chegar 2 horas, ela chega meio-dia. E aí elas almoçam pra gente. Então tem assim, cada uma tem sua história de vida. Uhum. Tem uma que mora sozinha, que ela tem uma história trágica de passado. Ela vem de lá, veio do Rio de Janeiro, ainda conseguiu morar aqui sozinha. E ela não lê e não escreve. Então, quando a gente fala no grupo, ela tem que, no grupo da saudade, tem que falar, tem que mandar áudio, porque ela não lê. E às vezes ela confunde me confunde, que eu tô falando só com ela ou no grupo. Ela agora que entendeu que esse negócio de grupo. Então, ela tem que falar grupo, né? Claro. Senão ela pode. Já teve casos assim que ela falou da outra colega no grupo. E ela é uma querida, uma maravilhosa, sempre tem, agora se arrumar, se enfeitar, assim, muito simples, a senhora. Daí tem as outras, tem uma que a neta leva ela para lá e para cá, levou agora pro barco pirata, ela veio contando a história do barco pirata. Tem a outra que agora está com um companheiro novo, de 90 e poucos anos, trouxe lá para nos conhecermos. Ele gostou muito de ir lá, né? Eles gostam muito de escutar músicas. Então temos o amigo Silvestre Alves, que é um grande cantor, ele é cancioneiro da Rota, ele é um pesquisador do tropeirismo e ele é um professor também. E ele vai lá voluntariamente tocar para eles, né? E eles gostam de essas pulseirinhas assim que eu também adoro. Eles gostam de fazer, então eles fazem também. Gosto de, um dia eu fiz uma brincadeira assim de antiga, né? Biboquê, peteca, também gostaram bastante.
gosto muito de contar coisas, meio que se provocar também. Eu te esperei no terminal, você não veio. Mas ninguém mandou ficar parada. Assim, eles têm essas conversas entre eles. Questão de leitura. Gosto de verso, gosto de poesia, mas eu conto muitas histórias para eles, levo na sala de leitura, mostro os livros, mas não tem muito empréstimo de livros, assim, sabe? Tem essa do livro espírita, temos que levar para o neto. Elas levam bastante livros para o neto. Eu levo um gibi, sempre eu levo um livro para os netos. E leio com eles, né? Tudo. Mas assim, não tem muita. É mais assim, um encontro de muitas histórias, né? Com certeza sairiam muitos livros ali. E elas são muito maravilhosas também. Gostam de tudo que a gente. Porque a velhice não é só dominó, né? E crochê. Isso mesmo. É tudo, né? Então elas precisam de participar de todas as atividades. E elas gostam bastante também. Elas fazem oração. Sempre que a gente vai ter o lanche lá, eu pergunto se uma quer fazer uma oração. Tem uma que liga para mim se justificando, porque às vezes nem sempre podem ir, porque às vezes moram muito longe, precisam de ajuda. O parente dela leva, um sobrinho, ele leva, fica lá junto, compartilha. Tem umas assim que tem, apesar da idade, elas são bem antenadas, assim, né? Todas elas têm uma conversa diferente. Então são bem, elas entre elas assim são diferentes uma da outra, assim. Depende de como elas foram, talvez a infância, a juventude, como elas foram criadas, né? Eu acho que o mais importante de tudo também é ficar que não tem idade para começar a ler, não tem idade para começar a viver da arte, né? Então, a gente falou muito das crianças, né? Que com certeza vai interferir na vida adulta, mas, né? Que quem esteja ouvindo e assistindo saiba que não tenha o hábito da leitura ou da arte em si, né? Que a gente tem falado muito, que saiba que pode começar, né? E que quanta coisa abre, né? Essa visão do mundo limpa muito a lente da gente enxergar melhor o mundo de uma forma diferente, né? Nossa, De ampliar a visão. E abre para si e para outras gerações, né? Porque talvez ela tenha sido uma criança que não teve tanto acesso e que hoje está tendo contato com as histórias, com as pessoas, em outro momento da vida. Mas isso de levar os livros para os netos está dando um outro ponto de partida, né? Então é um movimento que você está o tempo todo semeando, está o tempo todo nessa jornada de se transformar, e toda mudança interfere para várias gerações ali, porque são ciclos que vão se quebrando, é o encontro entre as gerações, né? E pensando nisso, Lucélia, a gente tem um quadro novo aqui no podcast, né, Entre uma Xícara e Outra com o Tempo, que é um quadro da Padaria Artesanal Tempo, que faz tudo assim, sem tanta pressa, com muito carinho. Que é pensar, né, justamente nesse encontro de gerações. Se você pudesse encontrar aquela criança que você foi aprendendo a ler, né, naqueles primeiros contatos com a palavra escrita, com esse universo tão particular dos livros, como que você acha que seria esse encontro? O que aquela menina te diria, ou que ela ouviria de você? Porque você, de alguma forma, sustentou essa infância dentro a vida inteira. Acho que o contato com as crianças, na trajetória pessoal, profissional, com os filhos, sempre te manteve muito perto da infância, né? Mas e com essa menina, né? Como que seria esse encontro? Acho incrível isso, porque tem a impressão assim também, às vezes, que eu gostei tanto da minha infância, né? Que eu até quero sempre morar lá, né? Então, cada vez que eu estou lendo um livro para criança, tem o Marcelo Poivinho, que é um livro dos primeiros que eu li, que é um livro que eu chorei muito, né? E daí agora eu tentei ler de novo, senão eu vou chorar de novo, tanto pelo choro que eu tive, né, naquela infância. Aí eu ia, se encontrasse, né, a Lucélia, né, eu ia dizer assim, nossa, quem diria, hein? Porque muitas vezes, assim, por a situação da gente, né? Muitas vezes, talvez as pessoas, nem a mãe acreditou na gente, né? Porque muitas pessoas, eu era de uma situação, não era pobrezinha, né? Eu era pobre, porque eu não tinha tantas regalias como
como ninguém tinha na minha comunidade, né, naquele lugar que eu morava. Mas depois você comparar com outras, né? Então eu vejo que a situação era a mãe não comparava, né? A mãe nunca disse nós não podemos, nós não temos, nós não vamos ter, né? Então eu acho assim que se eu encontrasse aquela criança que estava lendo um livro só 10 vezes ou um gibi mais de muitas vezes, eu diria, vamos escolher um livro? Eu ia poder dizer para ela, vamos escolher um livro? Acho que é isso que eu falaria. Agora tem 3.000 livros aqui, É, né? tem Mas... 3.000, né? Desculpa Ela é aí. que é ela. Desculpa quem não acreditou, né? Que E que história linda. bonito isso, né? É. Porque se tem uma coisa poderosa, é a gente se perceber podendo escolher, né? Quando as pessoas ao nosso redor, a família, quando a gente tem esse privilégio, né, de ter alguém com o coração quentinho, que não poda nenhum sonho, né, que te diz, o mundo é O grande. mundo é grande. Isso é uma das coisas assim que tem ressoado muito em mim. Aham. Essa percepção de que o mundo é grande. E que às vezes tem algumas coisas que nos apequenam, né, Lucélia? Se a gente se deixar caber nas caixinhas, é um Nossa. movimento de resistência constante você acreditar no sonho, você acreditar na arte. Então, poder levar isso, né, ao longo da vida, falar, nossa, agora você pode escolher, e que hoje a gente possa fazer isso com as crianças, mas com os adultos também. O quanto os adultos não percebem mais a autorização para escolher o livro, para escolher o sonho, porque a gente vai pegando sonhos emprestados também, né? Vai pegando muito ruído de fora. E o livro te faz questionar, será que é isso que eu quero para mim? Né? Então, que a gente possa escolher o livro e escolher a vida. Escolher a vida, fazer suas próprias... Ter direito a escolher, né? Fazer suas próprias escolhas. Isso é uma metáfora que você está falando. Porque você pode escolher o livro, e você pode escolher a casa, o casaco, a camisa, o companheiro, ou não, né? Precisa. Por que fazer? Por que, né, a gente... Para você ter uma ideia, quando eu tenho essa lembrança da minha mãe insistindo para que a gente estudasse. Quando eu comecei a estudar, quando eu terminei a quarta série, né, 69, eu acho, mulher não era para estudar. Então, assim, a mulher não precisa estudar. Mulher tem que trabalhar na casa ou casar. Aí, a minha mãe não. Minha mãe não fez, não pensou assim. As minhas filhas, que depois logo em seguida, nós somos em 6, já vai estudar. Então, não tinha ônibus. Eu tinha um ônibus de manhã, na hora do almoço e de tarde. Mas eu vinha com o de manhã e voltava com o da hora do almoço. O mais ônibus era na BR-376. A mãe não pensou em nenhum momento nisso. A Lucélia, vai estudar. E daí eu vim, né, fazer quinta série, que era até o quarto lá. Muitas meninas não foram estudar. Agora, no meu olhar de agora, de professora, pedagoga, eu vejo, por que elas não vieram? Porque os pais não acreditavam no estudo. Outra, porque elas reprovavam demais na primeira, quarta série. Quando entra com 7 anos, né? Entrava. Quando ela reprovava o primeiro, 9, 10. Ela disse, quantos anos elas tinham quando estavam no quarto ano? 12 ou 13. E elas estavam moça, né? Elas são mulheres. E os pais olhavam, tem que limpar o fogão, tem que limpar a cozinha, tem que fazer... Não que nós não tivéssemos também que limpar a casa, mas é só isso. Porque daqui a pouco casa, e por que estudar? Este era o padrão que minha mãe desconstruiu, né? Que maravilhosa, né? Muito à frente do tempo dela. Maravilhosa, minha mãe. Naquela época, né? A minha mãe teria, acho que 80, ela, infelizmente, um acidente, ela foi com 60 anos, minha mãe morreu com 60 anos. Então, quando a minha avó também pensava assim. Minha avó, mais velha, pensava assim, tem que ir para estudar, essas meninas. Mas eu fui estudar, eu era a única. Depois, poucas pessoas, agora não, agora todo mundo estuda.
mas poucas da minha época lá, não gosto de falar é a minha época, daquele tempo, vieram estudar na cidade. Porque era na cidade, não tinha lá. Né? Depois fomos... E a minha irmã, que rompeu mais um tabu. Ela fez vestibular, eu não, eu terminei o magistério e já fui dar aula. Né? Já fui trabalhar e tal. Não tinha esse interesse. Eu fui fazer pedagogia bem mais tarde. Aí a minha irmã não, minha irmã passou em direito. Você pense, uma mulher fazer faculdade naquela época. Era mulher fazer direito. Então a gente foi enfrentando esses desafios que a floresta nos proporcionava. Mas por quê? Porque a minha mãe tinha uma visão de mundo mais ampla, porque a minha mãe lia. Tinha um incentivo, né? Exatamente. A leitura mudou a vida da minha mãe, que também depois ela desejou ser professora, mas ela não conseguiu ser professora, ela dava aula, assim, alfabetizava, não conseguiu se formar no magistério. Mas aí ela quis que eu fosse, e eu também, eu sempre quis ser professora, né? Meu nome é o nome da filha da professora dela, homenagem. Então, assim, a gente deve muito à mãe. A minha mãe não diria assim, vocês devem a mim, nunca ela falaria. Mas, assim, a mãe que foi a propulsora de tudo. Né? Quem dera que muitas mães fossem igual a ela, né? Sim. E agora ainda tem pessoas que pensam isso. Sim, ainda vivendo naquela Né? época ainda, né? Que história incrível, sério, assim, nossa, infelizmente a gente já está chegando nos finalmente, mas tem uma pergunta que eu estou curiosa para fazer para a Lucélia, que a gente sempre pergunta aqui em todos os episódios, alguma indicação, pode ser de um livro, uma frase, um filme, uma série, qualquer coisa que você indique para nós ou para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Seriam muitos, né? Mas tem um livro que eu li quando era adolescente, e depois eu entreguei para os meus filhos, que é uma frase, que é um livro do Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach, né? O personagem é Fernão Capelo Gaivota, é uma gaivota que voa além dos limites, porque ela não voa só para buscar alimento, né? Ela plana, ela vai conhecendo, e ela fala, não há limites. Essa frase eu disse para o meu filho, inclusive escreveu no material dele, quando ele se formou em música lá em Curitiba, ele deu para a gente um papel que dizia, não há limites, né? Então, é com a fotografia dele. Então, essa frase, não há limites, é muito bonita. E uma frase que você acabou de dizer, que é uma frase minha, frase que eu adotei, que é a frase que a lagarta diz quando foi a primeira história que eu contei, né, em 88, lá na escola, que a gente geralmente eu lia para criança, depois eu comecei a ler, a contar. A primeira história que eu contei chama Dona Marta Lagarta, e ela morava lá em cima, né, no galho da árvore, e um dia olhou para o mundo e disse, meu Deus, como o mundo é grande. E quando você falou isso, eu lembrei a lagarta. Então, Fernão Capelo Gaivota, não há limites, e a lagarta da história, meu Deus, como o mundo é grande. Porque daí ela veio, ela desceu para o mundo, ela ficou aqui, e aí ela comeu uma folhinha e ela se transformou em uma borboleta. Ai, que lindo. Eu vou ler. Nossa, nem sei como que eu vou continuar, né? Como que a gente vai terminar, porque é isso, né? O mundo é grande, não há limites para o voo. Uma única pessoa é capaz de mudar a história inteira a qualquer tempo, né? Porque quando você fala da sua mãe, que mudou a história dela e de vocês, e vocês também, né? Você aqui com esse projeto na aposentadoria, né? Que eu acho que é mais um padrão que você está quebrando, de não olhar para a aposentadoria como fim, né? Pelo contrário, tem tanta coisa que pode ser inaugurada. Muitas. Porque o mundo é grande. O mundo é grande, não há limites. Não há limites. Reforço a indicação desse livro, do Fernão Capelo Gaivota, porque eu também li. E é um livro que te incomoda. Né? Porque as mudanças nascem do incômodo. Na hora que ele tenta se encaixar, e ele tenta, inclusive, contagiar as pessoas com o próprio desejo, né? Fala, olha, deve ter algo maior. Incomoda, né? Mas ele
ele vai, mesmo que o bando não vá junto, É, porque ele acredita e que depois ele volta para ver o bando, né? Cuidar e do, traz de é volta, né? lindo isso. Então ele tem esse impulso que muda tudo, Muda né? tudo. Que muda tudo. Esse livro é lindo. E também o outro dele, que é Longe do Lugar que Não Existe. Longe é um lugar que não existe. Essa frase está no meu. Legal também. É a frase que eu adotei para mim. Que frase mais linda, né? É. Esse já foi para a lista, já subiu, tá no número 1 já na minha lista, Lucélia. Sim, eu já vou sair que já vou comprar ó, as indicações para ler, Comprei o porque... Fernando Capelo Gaivota e eu comprei para todos os meus filhos. Legal. Então fica de sugestão, quem não sabe por onde começar a ler, é um livro fininho, né? Fininho. É um livro que dá para ler, que é fluido, que não é daqueles que a gente acha, fala, não, isso daqui deve ser só professor que lê, pelo contrário, é um livro fluido e que às vezes pode nos ajudar a abrir as asas, né? Tem o filme também. Olha, não sabia. Nossa. Ai, Legal. gente, aqui dá No para final de ficar mais semana já uma tá, hora só com as indicações da Sim. Lucélia. Não, eu imagino quanto ela tem pra indicar. Eu estava curiosa. Falei, essa pergunta vai ser ótima nesse episódio. E, Nossa. Lucélia, Quanto você aproveite e tem. deixa aqui o seu Instagram, as redes sociais, como que as pessoas podem conhecer o espaço. Como pode ajudar também, Isso, né? como pode apoiar ampliar também. esse projeto Até se também. voluntariar, não sei se tem essa opção lá, Tem, né, de contribuir, tem, doar lugar pra todo. livros, enfim. Então Doar conta livro. tudo como as pessoas podem participar. Lá no Bando da Leitura o livro entra e o livro sai. Então, podem levar livro. A gente não está recebendo mais apostila, nem revistas, porque a gente não tem lugar mais para colocar, né? Mas livros de literatura, como diz o Idomardo, pegar livro de ler, né? A gente pode ajudar, existem muitas formas de ajudar o bando, voluntários, né? A gente tem muita coisa para fazer lá, tem muita coisa, né? Tanto quem gosta de uma faxina também, porque o bando da leitura precisa tentar sempre ter limpando lá os livros, né? Passando um paninho nos livros. É um espaço grande, né? Tem bastante lugar para fazer. As tintas, né? Então, tem lugar para voluntário. Tem estágio, as universidades fazem estágio lá, agora está um Unopar de estágio lá, o EPG, temos um projeto de extensão bom, né? Teve uma outra também que foi o ano passado, também de arte lá, ele foi fazer estágio, então estamos abertos a estágios, né? Não remunerados, mas estágio para tempo de carga horária, né? Pode ir lá. Remunerados e né, o quanto acrescenta isso na vida da pessoa. Letras, pedagogia, né? Psicologia, agora tem lá, tem os estagiários. E também me contratem, né? Para contar história nas escolas. Eu conto história na livraria Curitiba, faz 3 anos já, e este ano eu estou no Plaza. Então, todo sábado, amanhã, 3 horas, estarei lá no Plaza. Não sei se é amanhã, né? Todo sábado. Todo sábado, estou no Shopping Plaza, na livraria Curitiba, logo na entrada ali, das 3 às 4. Que legal, no shopping lindo. novo, né? Tem no outro também, tem no Palácio. É bacana porque lá não paga para ouvir a história, né? Chega lá, ouve a história, e ainda tem brindes e tudo mais. E aí, no meu Instagram, né, Lucélia Clarindo, tem o Bando da Leitura, também, o Instagram do Bando da Leitura, tem Facebook para os dois, tem minha página também, então só entra em contato lá, que já pega meu WhatsApp, né? E pode conversar comigo sobre questão de colaboração com o bando, como ir lá, como participar, como ir lá contar história. Estaremos com o Festival de Contadores de Histórias lá também, em algumas escolas. Sei que a agenda de março já está fechada e abril está boa também. Coisa boa. Então ajudem, né? Sigam, apoiem, vão lá prestigiar. Quem nunca leu, vai lá, né? Talvez nunca teve esse hábito da leitura mesmo, né? Quem sabe começando indo lá no shopping, ouvindo, né? Tendo esse pouco contato, né? E tem tanto livro também, né? Se quer, Lucélia, eu tô meio com... Meu filho está com dificuldade para ler na escola, aquele livro obrigatório. Já teve assim, escola, mãe que desesperada, que às vezes o livro cai até na prova, né? Incrível.
Não sou muito a favor disso, não. Mas eu ajudei a criança lá, lemos juntos. E foi bem joia isso, sabe? Olha que legal. Podem levar, eu dou uma força. Ótimo, obrigada. E também convidar o pessoal para seguir nosso Instagram, né? Isso. @entre uma xícara e outra. O meu é @nutricauana. Meu @psi.robertaceles. A gente também convida para assistir, né, os episódios anteriores dessa temporada, da temporada também, da primeira temporada, né, também a gente tem alguns episódios. Queremos agradecer também todos os apoiadores, né, que colaboram para que o podcast aconteça também, né, e agradecer você, Lucélia, Nossa, eu que né, agradeço. meu Deus, eu ficaria horas aqui Fica aí, conversando. com certeza. O podcast também, né, praticamente feito em bando, né? Tanta gente nos bastidores para que Sim. vocês acessem, assistam, se inspirem, compartilhem com outras pessoas. Além desse episódio, tem, né, 2 temporadas praticamente acontecendo lá, tanto no YouTube quanto no Spotify. E também acompanhar o trabalho dos parceiros, porque são pessoas que têm esses mesmos valores que nós temos aqui. E falando em parceiros, a gente quer te entregar o presente da Feito a Mim, feito pelas mãos da Paola, que tem esse Nossa. olhar sensível, delicado. É uma farmacinha de Deus, tudo da natureza, Nossa, tudo sério? de bom. Você vai Meu gostar. Deus. O que é essa flor? Cássia. Não sei. Vou ficar devendo o nome da flor. Será que é? Mas Você foi? provavelmente deve ser lá do É, quintal da com Paola, certeza, colhido do quintal perto. dela. Onde que é? Em São Luís do Purunã. Ah, Que lugar encantador. Ó, a Lucélia já sentiu É. o carinho. Você vai amar. gente, essa caixa tá pesada. Uhum. Espero que você goste. Olha que lindo. Que é tudo Farmacinha feito de com muito, Deus. muito carinho. Assim. Nossa, na minha casa tem uma pequena farmacinha. Então já vai compor a farmácia, Não vou abrir aqui Lucélia. porque vai estragar. Olha só. Farmacinha de Deus, sabedoria ancestral em forma de autocuidado diário. Um toque da natureza para os seus dias. Um legado das benzedeiras e curandeiras, que são as grandes contadoras de histórias. Exato. E Que que as lindo. benzedeiras, as curandeiras, as histórias possam Como não poderia continuar ser, né? nos curando, né? É Lucélia? incrível, é. Exato. Eu Então, vou muito conhecer. obrigada mais uma vez, Lucélia, pelo seu carinho, pelo seu De tempo. nada, imagina. Para nós e para tantas pessoas que a sua história tem inspirado também, tem seja. encontrado, né? Uhum. Seguimos juntas aqui, seguimos juntos. Vocês aí do outro lado, espero que tenham ficado com vontade de pegar um livro para ler, conversar sobre uma história com alguém e convidar quem você ama também entre uma xícara e outra para dividir a vida, porque todo mundo tem uma história para contar. Sim. E vamos fazer um brinde, né? Isso Nossa, aí. mais coisa para contar. Graças.